explorar um pouco mais sobre o impacto bilionário por causa dos supersalários, eu chamo agora a diretora executiva do movimento Pessoas à Frente, Jéssica Moreira. Tudo bem, Jéssica? Muito bem-vinda aqui no CNN Money. Uma boa noite para você já. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada. Imagina, a gente que agradece pela presença. Eu queria muito entender a visão de vocês e um pouco mais sobre essa pesquisa. A gente está falando de um valor que custa, então, um super salário em torno de 20 bilhões de reais para os cofres públicos. Portanto, já temos aí um impacto muito grande. Esse gasto bilionário com super salários, com pagamento de super salários no Brasil, ele traz um impacto muito grande no orçamento público, ele também amplia a desigualdade interna dentro do próprio funcionalismo e ele tem um efeito desmoralizante na legitimidade do Estado. Vale mencionar que a gente está falando de menos de 1% do total de servidores públicos. No caso do estudo, existe uma amostra de 4 milhões de servidores e a gente está falando ali de aproximadamente 1% dos servidores públicos. E essa não é a realidade do total de servidores públicos no Brasil. Hoje, mais de 50% de servidores públicos no Brasil ganham até R$ 3.300. Então, é uma política remuneratória que tem aí uma desigualdade gigantesca, que afeta o ambiente institucional, que pode sim estar interferindo na produtividade dos servidores públicos e impactando, inclusive, na qualidade dos serviços e das políticas públicas. Poucas carreiras concentradas na magistratura e nos membros do Ministério Público que são mais estruturadas, que têm mais poder de influência e que fazem aí esse movimento para ultrapassar o teto constitucional com essas verbas que são classificadas de maneira incorreta como indenizatórias, que ultrapassam o teto constitucional, que hoje é cerca de R$ 46.000, e conseguem turbinar os seus salários. Eu queria até fazer a comparação, porque vocês trazem também a comparação internacional e o contexto. Eu queria entender quais foram os critérios usados para tornar essa comparação até mais justa, levando em consideração o custo de vida, sistemas remuneratórios. Como é que vocês fizeram para encaixar o Brasil também na comparação com os outros países? A gente teve dois critérios base. O primeiro foi o perfil sociodemográfico, econômico e cultural convergente com o Brasil, e o outro foi a semelhança da estruturação da burocracia e da organização centrais do Estado. Nesse caso, o Brasil lidera o ranking, em segundo lugar vem a Argentina. Aqueles países que não tinham um piso salarial fixado foi utilizado o salário do presidente do país, e no caso do Reino Unido, do primeiro-ministro. Perfeito. E queria entender um pouco mais sobre o cenário que vocês acompanharam diante do que a gente tem. Qual é o caminho que vocês entendem que é possível fazer para tentar começar a reverter esse cenário, ainda que seja difícil, levando em consideração o estado atual, né? Não, excelente. A gente precisa muito de uma legislação que resgate a autoridade do teto constitucional. Vale mencionar que o Movimento Pessoas à Frente empreendeu esse ano em pesquisas Datafolha que demonstram que os brasileiros são a favor, mais de 80% dos brasileiros são a favor de uma regulamentação que resgate o teto constitucional no serviço público. Os brasileiros são contra o pagamento além do teto constitucional para servidores públicos, e ter uma legislação que traga a classificação correta entre verbas indenizatórias, verbas remuneratórias, com mecanismos de transparência também do pagamento desses salários, vedando completamente esse pagamento de retroativos gerais que vêm sendo praticados no serviço público, e muitos desses pagamentos via ato administrativo é o caminho. Existem algumas propostas hoje. A proposta de reforma administrativa apresentada pela Câmara dos Deputados, ela é ampla, ela traz 70 pontos, mas especificamente sobre a temática de supersalários, ela vai na direção certa. O texto referente a supersalários, ele vai na direção certa.
E tem também outros projetos, como um projeto de autoria da deputada Tabata Amaral, que também foi protocolada esse ano, que ela traz essa classificação correta entre verbas remuneratórias e indenizatórias, e podem sim, são projetos que podem sim ter um efeito positivo para frear essa corrida que vem aí de algumas carreiras além do teto constitucional. Não, e até porque, se a gente for levar em consideração, qual que seria o impacto desse valor extrateto realmente, desses gastos extrateto? E aí eu falo aquele valor que deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação, para conseguir pagar esses servidores. É exatamente isso. É um impacto muito considerável no orçamento público. Se a gente pegasse metade desse valor e pudesse, enfim, metade desse valor já poderia, por exemplo, construir 500 mil unidades básicas de saúde novas pelo país. Então, é muito significativo esse montante para o serviço público, mas, sobretudo, o preço que a gente que precisa levar em consideração também é o impacto disso na confiança da população perante as instituições públicas. Então, é preciso ter, sim, coragem, compromisso político, compromisso das lideranças que estão aí para poder reverter esse cenário, resolver essa situação e não deixar que esse problema, esse fenômeno se perpetue no ambiente público, sendo a nova perseguição pelo pagamento desses super salários, né? Que não seja algo que todas as carreiras queiram pleitear. É preciso ter uma política remuneratória justa, condizente, obviamente, com as funções, com as responsabilidades que os servidores possuem, mas, sobretudo, com o resultado que é prestado para a sociedade. Então, os servidores devem sim ser bem remunerados, mas de acordo com critérios, de acordo com critérios específicos, com resultado que se entregam para a sociedade e das responsabilidades que possuem nas suas funções. É sobre isso. Perfeito. E ainda olhando para a comparação internacional, Jéssica, eu queria entender até que ponto a gente está falando de uma exceção internacional. Porque a gente não está conseguindo fazer uma comparação igual, por exemplo, de supersalários a outros países. O Brasil é uma exceção realmente ou a gente consegue citar outros países que têm uma realidade compatível quando a gente olha para os supersalários? Não, o Brasil é realmente uma exceção, porque os valores que a gente paga sobre esses super salários aqui, ele é muito expressivo em relação ao segundo lugar, que é a Argentina. Então, quando a gente pega esse valor de 20 bilhões, que equivale a 8 bilhões em paridade de poder de compra, e a gente analisa com o segundo lugar, que é a Argentina, nós gastamos 21 vezes a mais, né? A Argentina tem aí 381 milhões em paridade de poder de compra. Então, o Brasil acaba gastando 21 vezes a mais nesse ranking em comparação com o segundo lugar, que é a Argentina, e mesmo analisando o terceiro lugar, que vem os Estados Unidos, a gente tem aí um gasto de 270 milhões por paridade de poder de compra. Então, é um gasto realmente muito excessivo. Jéssica Moreira, diretora executiva do movimento Pessoas à Frente, obrigada. Muito importante te ouvir para entender um pouco mais sobre esse estudo, essa pesquisa. Uma boa quinta-feira para você e uma boa noite também. Excelente, muito obrigada, boa noite.